Welcome to the world united. Welcome to the world united. Ir y la belleza que nos permite crear. Su biografía: cantante, compositor, guitarrista, con más de 44 álbumes publicados en todo el mundo y más de 40 países visitados. Su CD del 2006, Wonderland, fue seleccionado entre los 100 mejores de la prestigiosa BBC de Londres. La revista americana Guitar Player la eligió como uno de los guitarristas que revolucionaría el mundo. Começando agora o vídeo, George. Badiou Assad, a arte vai falar sobre o tópico de apresentação dela, vai falar da arte de deixar ir e a beleza aí que nos permite criar. Ela é cantora, compositora, guitarrista, com mais de 14 álbuns lançados em todo o mundo e mais de 40 países visitados. Seu CD, Wonderland, de 2006, foi selecionado aí entre os 100 melhores da prestigiosa BBC de Londres. A revista aí norte-americana Guitar Player a selecionou como uma das guitarristas que revolucionariam o mundo. O vídeo, George. Eu coloco? Está en este momento. Vai colocar o vídeo? En este momento. Ok. Gracias. Vamos passar para vocês, então, a palestra e a apresentação dela. Olá, eu sou Badiou Assad, artista brasileira, nascida no interior de São Paulo, numa cidade chamada São João da Boa Vista. Eu sou cantora, violonista, compositora, percussionista e escritora. Sim, me aventurei pelo universo da literatura com um livro que se chama Volta ao Mundo em 80 Artistas. Sim, foram muitas influências nesses meus 30 anos de carreira, assim como foram muitas voltas ao mundo. Sou do interior de São Paulo, mas me fiz ser ouvida pelos 4 cantos. Então aqui nada melhor para me apresentar para vocês do que tocando e cantando. O barco daqui de dentro navega bem ligeiro, quando atravessa meu mar, enfrenta tempestades, mas me navega por inteiro, sem temer naufragar. No meio do tumulto, descobre os meus segredos e aprende assim muito bem. Onde é que pode me esperar quando chega muito cedo para me velejar? Me navega, me veleja, me descobre mar adentro, me sacode, me arrepia, me inunda até o centro, me sossega, me areja, me carrega bem pra dentro, me acode, me alicia, me passeia assim, bem lento, me
eu escolhi tocar essa música para vocês, é uma composição minha chamada O Barco Daqui de Dentro, porque sim, eu acredito que exista um barco que nos navegue, que nos conhece tão bem. O comandante desse barco pode ser chamado intuição. E se a gente realmente confiar o destino desse barco a esse comandante, as águas serão sempre seguras. Nasci numa família super musical. Meu pai tocava bandolim, minha mãe, uma cantora de colher cheia. Ela está com seus 90 anos e ainda canta. Quando eu nasci, meus irmãos Sérgio e Odair já tocavam violão. Eles já têm mais de 50 anos de carreira e se fizeram conhecidos pelo mundo todo também. Eles são considerados um dos melhores e mais consagrados duos de violão que existe na história do violão erudito internacionalmente. E quando eu nasci, eles já tocavam, então foi, obviamente, natural a minha audição para a música. Porém, eu passei a infância inteira buscando uma individualidade que né, não chegava através do universo musical. Então, eu queria ser bailarina, algo que eu fui exercer muitos anos depois. Mas aos 14 anos, meus pais resolveram voltar para o interior de São Paulo, já que a nossa infância passamos toda no Rio de Janeiro, porque meus irmãos estudassem violão. E aí um dia meu pai fez esse mesmo convite que ele havia feito aos meus irmãos muitos anos antes. Quer tocar comigo? Os seus chorinhos? A minha resposta foi imediatamente sim, porque eu almejava essa conexão com meu pai, que eu via que os meus irmãos tinham, mas eu não sabia como. E eu achei que fosse através do violão. Então, e realmente foi, porque a gente começou a tocar juntos e foi uma conexão incrível. Viramos grandes parceiros. Mas eu tinha conectado que era através que eu deveria seguir os passos dos meus irmãos, me tornando uma violonista, concertista erudita. Ganhei alguns concursos, com 15 anos foi o primeiro, de jovens instrumentistas, aos 18 fui a melhor brasileira no concurso internacional de violão do Vila Lobos, no Rio de Janeiro. Mas nessa época eu já estava começando a perceber que a música erudita não era a minha história. Quando a gente já estava morando aqui em São João, eu conheci pessoas na escola que me levaram a conhecer a aula de dança, de balé da cidade. Eu me matriculei na aula de balé, comecei a fazer balé, e aí o pessoal já tinha o grupo de teatro, eu me matriculei no grupo de teatro e fui exercendo essas outras artes e cantava, né? Porque eu sempre cantava, muito timidamente, porque essa não era a minha primeira fonte de inspiração. Ainda tinha aquela história de ser como os meus irmãos. Mas teve um momento em que foi muito crucial. Aos 18 anos de idade, 18, 19, eu fui escolhida para representar o Brasil, a única brasileira, no concurso internacional de violão no Chile. Então eu parei com tudo isso que eu estava fazendo, essa autodescoberta incrível, e me tranquei num quarto para estudar violão. E nesse momento, algo muito interessante aconteceu, porque eu comecei estudando 6 a 8 horas por dia, mas se a minha mãe eu fosse tocar para ela, ela permitia, tudo era permitido para ela, ela sempre gostava do que eu fazia, eu tremia. E aí eu comecei, não é o suficiente, então eu comecei a estudar 10 horas por dia, 12, 14, até o momento em que, menos de uma semana para eu embarcar para o Chile, eu descobri um lugar em São Paulo que fazia massagem. Eu estava toda tensa, eu falei, de repente é isso, eu estou muito tensa, eu tenho que relaxar. Mas era um lugar que se chamava Ser, que era um lugar de fazer massagem também, mas era muito além disso. Eles davam cursos de conhecimento e tal. Com o processo de massagem, aconteceu algo incrível, porque no dia em que eu fui buscar a passagem que me levaria, passagem de avião, né, que me levaria até o Chile, eu machuquei a minha mão. E nesse mesmo dia eu tive massagem. Quando eu entrei na sala da massagista, ela olhou para mim e falou: você não teve coragem de parar, mas o seu corpo parou por você.
Então eu tinha somatizado, eu não queria estar fazendo aquilo, eu não queria estar estudando 14 horas por dia, eu não queria estar embotando a minha emoção por conta de uma... Porque no meu inconsciente eu estava seguindo a carreira dos meus irmãos e era através do violão clássico que eu conquistaria ou manteria essa conquista do coração do meu pai. Então, as psicologias da vida, né? Mas, enfim, a partir desse momento, eu encerrei um capítulo, abri uma página nova, de um capítulo novo, de responder isso, quem sou eu? Aqui no interior de São Paulo também aconteceu algo muito interessante, que eu entrei em contato direto com a natureza, algo que na minha infância toda eu fui desprovida, né? Eu fui criada no interior, no subúrbio do Rio de Janeiro, né? Uma selva de pedra. E aqui em São João da Boa Vista, eu, ao invés de dançar no clube, embalos de sábado à noite, porque eu sou da época do John Travolta, imagina, eu ia para a cachoeira, eu ia andar então a natureza foi entrando em mim, essa conexão, eu comecei a perceber o quanto que me deixava em paz e andar, sentar para ver um pôr do sol, ouvir o canto dos pássaros, entrar num rio. Isso foi fundamental para acelerar um processo de autodescoberta, porque a gente é natureza. Até então não tinha muito essa consciência. Eu visitava a cachoeira como uma entidade afora da minha estrutura física. A partir dessas experiências aqui no interior, eu comecei a visitar a cachoeira como parte integrante dela. E eu acho mesmo que é assim. A minha carreira toda eu fui nessa busca e nessa descoberta de que a música não era apenas um veículo da minha expressão, mas era uma, uma missão de vida. E aí eu vou além. Não é só uma missão de vida, é sim um alimento. E a missão acaba sendo uma consequência. Porque se a gente pensa bem, a, a anunciação de um rebento, né, na barriga da mãe é através do bater de um coração. Esse coração, ele já vem trazendo o ritmo. O ritmo é um dos pilares da música. Então, a música não é algo que a gente aprende quando a gente, depois que nasce. É algo que vem intrínseco no nosso DNA. Um dos nossos primeiros sentidos, órgãos de sentido a ser criado, né, nesse feto é a audição. Então, muito já cedinho a gente começa a ouvir o batimento cardíaco do som do coração da nossa mãe e todos os fluidos, né, o sangue que circula, tudo tem batimentos diferentes. Então, a gente tem uma inundação de ritmo na nossa constituição muito grande. Depois que a gente nasce, a gente percebe que não tem um ritmo preciso. Mesmo eu que sou artista, que trabalho com isso a minha vida toda, não tem um ritmo preciso. É a minha busca de estudar com o metrônomo para conquistar esse ritmo cadenciado, né? Não acelerar, não retardar. Mas isso faz parte da nossa essência. Então, o exercício da música é uma escolha num processo de evolução, se assim a gente quiser. Mas é fundamental o exercício da arte como alimento para a nossa alma. Porque perceba só, quando a gente nasce, a gente chora. Mas não é um choro só de dor porque entrou oxigênio no nosso peito. É um choro de celebração à vida. Então essa dicotomia existe desde o nosso primeiro respiro. Essa dramaticidade da intensidade existe desde então, que depois a gente vai deflagrar no teatro. Quando a gente começa a se movimentar, esse movimento não é para agradar a ninguém, é como uma autodescoberta do nosso corpo. Ou seja, depois a gente pode deflagrar isso em dança,
As artes, elas já estão, a essência delas, a semente delas existe na nossa constituição. O nosso alimento, quando a gente come uma comida, é para alimentar, né, toda essa parte orgânica, física. E a gente também sabe que o alimento nos purifica para que o nosso canal de recepção com esse sagrado seja mais desprovido de interferências. E todos os nossos outros sentidos, eles também têm que ser alimentados. E a arte é quem alimenta a nossa audição através dessas músicas todas, desse universo riquíssimo que a gente tem, através da nossa visão, desse belo que a gente pode admirar no nosso cotidiano, das pequenas às grandes coisas, através do nosso corpo que se movimenta no espaço. Então a arte não é algo que vem do lado de fora. E o exercício dela não é só para a gente se transformar naquilo, é uma celebração, é uma conexão intensa à alma. Então é isso, exercite essas artes todas que vocês trazem em vocês, porque é alimento para nossa alma, essa conexão diária. Coloque uma música, dance, como se fosse livre de tudo, de autocrítica, do olhar do outro, enfim, cante o quanto quiser, pegue um instrumento, aprenda. Entre uma aula de teatro, você vai ver o quanto é bom, quanta coisa em você vai descobrir, porque você vai se permitir a fazer isso num ambiente seguro. Exercite isso tudo. O palco, para mim, não se transformou apenas no lugar onde eu subo e faço deles uma profissão, mas é um lugar que eu faço minha terapia e é um lugar onde eu faço a minha conexão com o sagrado. Traga o palco da vida para essa sua conexão com o sagrado também.